Fuzis, casa invadida. Um dos nomes mais polêmicos do funk brasileiro, rendido dentro do próprio condomínio de luxo. Homens encapuzados pulam o muro, entram pela madrugada, dominam a casa, agridem, amarram e saem levando joias, dinheiro e objetos de alto valor. Mas aqui começa a pergunta que transforma esse caso em um verdadeiro dossiê. Quem teria coragem de assaltar MC Ponzi do Rodo? Um artista que construiu a própria imagem cantando a rua, o crime, a favela, a guerra, a facção, e que agora vira vítima de uma ação armada que, segundo a polícia, não parece improvisada. Foi só um assalto? Foi recado? Foi vazamento interno? Ou alguém conhecia a rotina da casa por dentro? Vem comigo abrir mais um dossiê do crime. Pequeno, tem trauma de polícia. Se meus filhos vêem a polícia, meus filhos choram. Meus filhos tá com trauma de vocês. Vocês não param de vir aqui em casa. Me deixem em paz, porra! Na madrugada de 31 de março de 2026, MC Ponzi do Rodo precisou da polícia. Ele registrou um boletim de ocorrência. Relatou que teve a casa invadida no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Segundo o depoimento, ele e outras pessoas que estavam no imóvel foram rendidos, amarrados e agredidos. O prejuízo estimado gira em torno de 2 milhões, entre joias, dinheiro, celulares, relógios, roupas e outros itens de luxo. Imagens de segurança mostram pelo menos 8 suspeitos agindo dentro da residência e nos arredores do imóvel. E o detalhe que mais chama atenção é justamente esse. Não estamos falando de ladrões comuns entrando no escuro e tentando a sorte. O delegado responsável afirmou que os criminosos aparentavam saber onde estavam joias, câmeras e até qual aparelho controlava o monitoramento da casa. A linha de investigação considera a possibilidade de uma quadrilha especializada ou de gente com informação privilegiada sobre a rotina do artista. Mas oficialmente, a polícia ainda diz ser cedo para bater o martelo. Denota que o fato acontecendo como foi relatado, que as pessoas já sabiam os detalhes de como entrar, onde entrar e sabiam o que encontrar na residência. Foi feita uma solicitação de perícia datiloscópicas para eventuais digitais serem colhidas e a gente vai fazer o caminho inverso que eles teriam feito para chegar na casa. Ponzi não é um artista neutro no debate público. Há anos, ele está no centro da discussão sobre os limites entre arte, realidade, provocação e suposta exaltação ao crime. A polícia do Rio já sustentou em diferentes investigações que letras e apresentações do cantor funcionariam como propaganda de facção. A defesa, por outro lado, afirma que suas músicas retratam a realidade das favelas e não provam vínculo direto com crimes. Então a ironia é brutal. Um cantor acusado por autoridades de transformar a violência em discurso musical. Acaba ele mesmo encurralado pela lógica da violência real. A polícia do Rio de Janeiro não gosta de mim e faz isso daí jogando spray de pimenta nos meus fãs, tiro de borracha nos meus fãs, bomba nos meus fãs, pra quê? O que eles estão fazendo de crime? Quem é criminoso ali que tá ali agora? Quem é? Não tem traficante não. Aqui pra quem não sabe é um conjunto, tropa, ó, bracelete com dedeira, ó. E bracelete com dedeira, isso aqui é o rei Pai Leão, cara, isso aqui, ó, entendeu? Aqui vamos pra vocês, que foi assim que nós foi começando, pá, tava com fininho, mandei fazer esse, aí depois achei esse aqui pequenininho, aí esse ali já virou pra dia a dia, entendeu? Igual esse, dia a dia, andar pra lá, segunda, a quinta. Antes do luxo, dos cordões, dos shows e dos milhões de visualizações, existia Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, nascido em 1999 e criado na favela do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Foi ali que ele cresceu cercado por uma realidade em que crime, ausência do Estado e sobrevivência andam lado a lado. Nos relatos sobre sua trajetória, aparece com frequência a admissão de que, ainda jovem, ele se envolveu com o tráfico local e atuou como vapor, função ligada à venda de drogas nas bocas de fumo. O próprio Ponzi já afirmou que já trocou tiros, foi baleado e preso e que decidiu sair dessa vida. Já troquei tiro, fui baleado, tá ligado? Primeira mão essa, muitas pessoas não sabem. Fui preso também e isso eu fui aniquilando isso na minha mente. Eu pensei, pô, vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila. Então eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a menosada. O crime não leva a lugar nenhum. Isso que é errado, porém eu cantava o que eu vivia. Não é errado, eu cantava o que eu vivia. A história dele ganha ainda mais peso quando em 2018, no início de sua carreira musical, ele se torna conhecido com a música que fez em homenagem aos amigos que estavam ao seu redor, não tiveram a mesma saída e morreram em confrontos. Lançou a música homenagem para a Tropa do Rodo, citando diversos nomes da comunidade. Foi essa música que impulsionou a carreira do funkeiro. Nessa época, Ponzi tinha deixado a comunidade do Rodo, indo morar na Cidade de Deus.
A rua, que poderia ter sido o fim, virou combustível para a música. Mas nem a fama pagou o que vinha de antes. Ao sair de um show, Pose foi abordado por policiais. O que parecia rotina rapidamente mudou de tom. Mandaram que ele cantasse ali mesmo na rua, como forma de provar quem era. Ele cantou, ainda assim vieram as risadas, as ofensas, a humilhação. Chamado de MC de merda, ele afirma que, naquela mesma abordagem, perdeu as correntes e mais de 10 mil reais em dinheiro. Te dou um papo reto, tô no sapatinho. O ceifador, foi lá no manguinho. Te dou um papo reto, não tô de gracinha. O ceifador matou o Cezinha. Te dou um papo reto, olha só o show. O ceifador matou o povo. MC de merda, hein? A partir daí, Pose focou totalmente no funk, principalmente após o nascimento de sua filha Júlia, em 2019, fruto de seu relacionamento com Vivi Noronha. Teu filho tá aí, mãe. O mais importante é isso. Vai fazer o quê? Vai pra esse caminho? E a arte? E a música? Muito difícil isso, mãe. A senhora sabe que é muito difícil. Você é um sábio. Como é que você me responde isso? Desculpa, mãe. Desculpa. Pode ficar despreocupada que eu vou encontrar outra forma de viver, de mudar esse carinho pra senhora. A grande virada veio em 2019, com o sucesso de Tô Voando Alto. A música projetou Pose nacionalmente e abriu a fase de ascensão meteórica. O artista passou a acumular milhões de ouvintes, parcerias importantes e cachês altos, transformando o nome Pose do Rodo em marca. O menino da favela virou dono de mansão no Recreio, carros de luxo e joias caríssimas. Em 2019, Pose foi detido em Sorriso, no Mato Grosso, após um show em que a polícia apontou presença de menores, drogas e outras irregularidades. A defesa sustentou que ele havia sido apenas contratado para se apresentar. Anos depois, em novembro de 2024, a Justiça do Rio absolveu o cantor naquele caso ligado aos shows em áreas dominadas pelo tráfico, entendendo que as falas analisadas eram genéricas e que criminalizar o funk como manifestação cultural seria um caminho perigoso, mas a trégua durou pouco. Em novembro de 2024, ele e a esposa também foram alvos da Operação Rifa Limpa, que apura sorteios ilegais divulgados nas redes. Em abril de 2025, parte dos bens apreendidos foi devolvida. Depois veio maio de 2025, Pose foi preso pela Polícia Civil do Rio, sob investigação por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho. A polícia afirmou que shows do artista, em áreas dominadas pela facção, funcionariam como vitrine e instrumento de fortalecimento simbólico e financeiro do grupo. Dias depois, a Justiça revogou a prisão e concedeu habeas corpus, mantendo a investigação em andamento. Em agosto de 2025, outro capítulo pesado. Pose virou réu por tortura e extorsão mediante sequestro contra um ex-empresário. Nesse processo, ele responde em liberdade, e a defesa diz esperar inocência ao fim da ação. Como se não bastasse o assalto, Pose também entrou em outra zona de tensão. Um comunicado atribuído ao BDM passou a circular na Bahia pedindo o cancelamento do show do artista, marcado para 18 de abril de 2026, no Vilas Music Bar, em Lauro de Freitas. A mensagem, segundo a cobertura local, alegava que o cantor seria associado à facção rival e que sua presença representaria risco. A polícia investiga a participação de William, filho de um dos nomes mais temidos da Cidade de Deus, no audacioso roubo à casa do cantor Pose do Rodo, que resultou em um prejuízo superior a 2 milhões. Segundo a apuração do repórter Bruno Assunção, William é apontado como o principal suspeito de envolvimento direto na ação criminosa. O caso, no entanto, ganhou contornos ainda mais sombrios após a revelação de que 2 dos envolvidos já teriam sido executados no chamado Tribunal do Crime, após uma suposta decisão da cúpula do Comando Vermelho. A ordem, de acordo com fontes, teria partido de lideranças insatisfeitas com a repercussão do caso. Além disso, parte significativa das joias roubadas do artista já teria sido derretida, numa tentativa clara de apagar rastros e dificultar a recuperação dos bens. Por trás de William está uma figura conhecida e temida no cenário do crime organizado do Rio de Janeiro, Ederson José Gonçalves Leite, mais conhecido como Sam da CDD. Apontado como um dos principais líderes do tráfico na Cidade de Deus, Sam construiu sua trajetória dentro da facção com mão de ferro e forte influência na comunidade. No fim, o caso de MC Pose do Rodo deixa uma pergunta incômoda. Quando alguém constrói fama cantando a fronteira entre sobrevivência, crime e poder, em que momento essa fronteira deixa de ser discurso e volta para cobrar a conta na vida real? Estamos diante da ousadia de um grupo que desafia a polícia e o próprio crime organizado ao invadir a casa de alguém influente
colocando fãs, autoridades e facções em alerta total para capturá-los e levantando a dúvida se isso terminará em prisão ou em um crime perfeito. Quem teve a coragem de realizar este assalto? Deixe sua opinião nos comentários.